Você já se imaginou em um momento tão tenso e inesperado que, no meio de tudo, você toma uma decisão que muda tudo ao seu redor? Foi exatamente o que aconteceu comigo no meu casamento. Eu estava prestes a casar com a Chelsea, a mulher que eu amava, depois de 3 anos juntos. Ela era incrível, e apesar de sermos bem diferentes, algo entre nós funcionava. Tudo estava perfeito, ou pelo menos parecia estar, até uma noite antes do grande dia. Eu nunca imaginei que o que fosse me separar dela fosse algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão inesperado, um contrato. Chelsea, uma pessoa por quem eu me preocupava profundamente, pediu algo que me deixou chocado. Ela queria que eu assinasse um contrato que, basicamente, dizia que eu entregaria 40% do meu salário todo mês para ela. Não, isso não era brincadeira, e ela estava tão séria quanto o altar que nos aguardava no dia seguinte. Eu estava em um turbilhão de emoções. O que estava acontecendo? Eu não sabia se era um teste, uma tentativa de segurança, ou algo muito mais profundo. Mas não era só isso. No dia anterior ao casamento, minha sogra apareceu com o contrato, explicando tudo. Eu achei que estivesse sendo enganado, e, então, fui direto falar com Chelsea. E foi ali que o chão desabou. Ela confessou que isso tinha sido ideia dela, algo que estava planejando há meses, mas não sabia como me contar. Eu fiquei em choque. Como assim? Eu estava completamente fora de mim. Tentamos conversar, mas parecia que não havia mais espaço para isso. A noite antes do casamento, ela foi inflexível. O contrato precisava ser assinado, ou o casamento não aconteceria. E então, em um impulso, eu assinei, mas algo dentro de mim não aceitava aquilo. Eu me senti traído, como se ela não confiasse em mim. Eu sabia que a confiança é a base de qualquer relacionamento, e se isso se quebrasse ali, o que nos restava? No altar, quando era hora de dizer nossos votos, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Tirei o contrato do bolso e, em vez de fazer promessas, comecei a ler aquele papel para todos. O silêncio foi ensurdecedor. Eu vi a cara de Chelsea ficando cada vez mais vermelha, mas não parei. Expus tudo. Eu não confiava nela, e ela também não confiava em mim. Como poderíamos casar assim? Como poderíamos dividir uma vida se não tínhamos a base mais simples de todas, a confiança? Eu rasguei o contrato na frente de todos. E quando terminei, saí de lá. No meu carro, com as malas já no porta-malas, só restava uma coisa a fazer: ir embora. Eu não olhei para trás. Estava tão chateado e decepcionado com a forma como as coisas aconteceram que não conseguia mais voltar atrás. O caos tomou conta. Nossas famílias, que estavam ali para celebrar nossa união, estavam agora divididas. Chelsea chorava, minha família tentava entender, e as duas famílias discutiam. Quando as coisas se acalmaram, as opiniões foram divididas. Alguns disseram que eu tinha sido cruel e desnecessário, que deveria ter resolvido a situação de outra forma, sem expor tudo. Outros acreditavam que eu estava certo, que, depois de tudo, não havia mais como voltar. Mas, no fundo, o que eu fiz magoou a todos. Não só a Chelsea, mas também suas familiares e até a minha. Agora, tenho que lidar com isso. Minhas ações fizeram com que todos vissem o que eu realmente pensava, e eu sabia que, de alguma forma, as palavras não seriam suficientes para consertar. Meus familiares e os dela querem que eu peça desculpas publicamente, talvez para suavizar a dor que causei. Mas, sinceramente, o que aconteceu foi um reflexo de tudo que estava guardado dentro de mim, o choque de perceber que o que parecia ser um conto de fadas virou um pesadelo bem antes de qualquer um de nós ter imaginado. Eu estava tentando entender por que tudo isso aconteceu. Não sei, parece que nada disso foi justo, porque tudo o que eu fiz foi tentar proteger meu futuro. Mas você consegue acreditar no que ela fez? Chelsea e a mãe dela tinham um plano secreto, e nem me contaram sobre isso antes do casamento. Eu estava me preparando para o grande dia, todo empolgado, até que, de repente, tudo virou de cabeça para baixo. Eu pensei que estava indo tudo bem.
3 anos de relacionamento, uma vida planejada juntos, e de repente, Chelsea me pede para assinar um contrato onde eu teria que entregar 40% do meu salário para ela. Sem conversa, sem discussão. Só um contrato. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Achei que estávamos construindo um futuro juntos, mas, ao invés disso, parecia que ela estava planejando me enganar. E sabe o que mais me deixou irritado? Ela tinha quase um ano para me falar sobre isso, mas decidiu fazer tudo no dia anterior ao casamento. Como se eu fosse uma peça num jogo e ela fosse a jogadora inteligente. Eu não sei se foi certo ou errado, mas no altar, com todos olhando, eu tirei o contrato e comecei a ler para todo mundo. Sim, todo mundo ficou em choque, mas eu não consegui mais aguentar. Chelsea ficou vermelha de vergonha, e eu continuei. Fui direto ao ponto, dizendo a todos que esse casamento não aconteceria porque, se não podemos confiar um no outro depois de quase 3 anos, então não havia motivo para continuar. Rasguei o contrato e saí, sem olhar para trás. Agora, a situação ficou ainda mais complicada. As famílias? Ambas ficaram chocadas. Chelsea, sua mãe, minha família, todo mundo estava falando sobre o que aconteceu, e minha reação foi completamente criticada. Eles disseram que eu humilhei Chelsea, a família dela, e até a minha, e que eu poderia ter lidado com isso de outra forma, mais tranquila. Mas, sinceramente, o que ela fez comigo? Isso não foi justo. Ela tentou me enganar, e isso não tem justificativa. Eu estava sentindo que tinha sido traído. Estava pensando, eu não posso deixar ela sair impune. Não posso deixar isso passar em branco. Mas, ao mesmo tempo, o que eu realmente senti foi uma mistura de dor e confusão. Eu ainda amo Chelsea, ainda tenho sentimentos por ela, e isso só me fez questionar, será que eu fui longe demais? Já se passou quase uma semana desde aquele momento, e minha mente não para de girar. Mas, por enquanto, eu ainda não sei o que fazer. Eu falei com meus pais ontem. Fiquei de cara a cara com eles, mesmo que fosse pelo FaceTime, porque eu precisava dizer a eles como estava me sentindo. Eu chorei, sim. Tentei segurar a onda, mas não consegui. Eles finalmente começaram a me ouvir. No início, só diziam que eu havia arruinado nossa reputação, mas depois perceberam o quanto isso tudo estava me machucando. Eu expliquei que não importava o que os outros pensavam de mim, e que eu só queria que eles estivessem do meu lado nesse momento difícil. Porque, no final, quem eu realmente precisava era deles. E sabe o que aconteceu? Eles entenderam. Eu sei que fiz algo drástico e talvez tenha ido longe demais, mas não me arrependo de ter me defendido. Eu precisava disso para seguir em frente. Não sei o que vai acontecer, mas pelo menos agora posso respirar um pouco mais aliviado, sabendo que, pelo menos em casa, as coisas começaram a melhorar. Atualização 1, um retorno inesperado. Já se passaram 3 dias desde minha última atualização, e ontem à noite, algo mudou dentro de mim. De repente, decidi, hoje eu volto para casa. Afinal, metade do aluguel é meu, e, sendo sincero, ficar em hotel para sempre está longe de ser uma opção viável. Mas, ainda assim, eu estava inquieto. O que me esperava ao abrir aquela porta? Pela manhã, coloquei minhas coisas no carro e fui. Cheguei na porta de casa com o coração batendo forte, pensando, será que Chelsea estará lá? Será que vou precisar confrontá-la? Peguei as chaves, abri a porta, e, silêncio. Entrei devagar e comecei a olhar ao redor. Foi então que percebi, a casa estava muito mais vazia. Eu olhei cada canto, cada detalhe, e a ficha caiu. Chelsea tinha ido embora. Sem aviso. Sem uma palavra. Naquele momento, senti um misto de alívio e confusão. Ela simplesmente empacotou tudo e sumiu. Talvez tenha voltado para os pais ou esteja com algum amigo, mas sabe de uma coisa? Não importa mais. Era como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Finalmente, a casa era só minha, e eu não precisava me preocupar com nenhuma conversa difícil ou arranjos constrangedores. Mesmo assim, eu me senti estranho.
Parte de mim ainda estava lidando com o caos emocional que o casamento fracassado trouxe. Então, decidi começar a responder às inúmeras mensagens que tinha ignorado até então. Meus amigos, preocupados, perguntavam como eu estava, mas evitavam mencionar o nome da Chelsea, talvez para não tocar em uma ferida ainda aberta. Eu disse a eles que estava bem. Mentira! A verdade é que, à noite, eu ainda lutava para dormir e aceitar que Chelsea realmente tinha ido embora para sempre. Voltar ao trabalho foi outro desafio. Estou trabalhando de casa agora. A ideia de encarar meus colegas depois do fiasco no casamento me deixa desconfortável, mesmo eles dizendo que entendem completamente e não julgam. Preciso de tempo. Preciso processar tudo isso no meu ritmo. Pequenos passos, um de cada vez. Atualização 2. O confronto com os pais de Chelsea. 3 semanas se passaram desde o casamento, e os pais de Chelsea continuaram tentando entrar em contato. Eles me mandaram mensagens e até tentaram me ligar várias vezes. Mas eu sabia o que queriam. Desde o início, estavam exigindo um pedido público de desculpas pelo que aconteceu no casamento. Francamente, nem li mais nada. Já estava cansado dessa insistência. Até que, hoje, algo inesperado aconteceu. Eles apareceram na minha casa. Do nada. Fiquei surpreso, mas decidi enfrentá-los. Melhor acabar logo com isso do que prolongar o incômodo. Mas, o que eles disseram me deixou chocado. Eles exigiram que eu devolvesse o dinheiro que haviam gastado no casamento. Segundo eles, como tudo foi arruinado por minha causa, eu deveria reembolsá-los. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Como assim? O casamento aconteceu, não foi cancelado. E nossas famílias dividiram os custos igualmente. Eu respirei fundo e deixei claro, não vou devolver nada. Mas eles continuaram. Alegaram que não têm condições financeiras de arcar com um prejuízo desses e que foi meu ego que arruinou tudo. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Já estava emocionalmente exausto, e ouvir essas acusações foi a gota d'água. Eu perdi o controle. Saí da casa, olhei direto nos olhos deles e disse tudo o que estava entalado. Vocês têm coragem de me culpar? Vocês acham justo tentar me chutar quando já estou no chão? A filha de vocês não teve a decência de falar comigo como uma pessoa adulta e me jogou aquele contrato na véspera do casamento. E agora, querem falar de ego? Se querem conversar sobre isso, falem com ela. Eles ficaram chocados com minha reação, mas, honestamente, eu não me importava mais. Eu precisava dizer aquilo. Expliquei que sempre tratei Chelsea com amor e respeito, mas, quando ela escondeu algo tão importante de mim e depois tentou me forçar a aceitar, percebi que casar com ela seria o maior erro da minha vida. E o que mais me dói é saber que tudo isso poderia ter sido evitado. Na noite anterior ao casamento, eu estava disposto a conversar. Se ela tivesse se desculpado, se tivéssemos falado com honestidade, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas, agora, é tarde demais. Eu estava pronto para fazer tudo por ela. 3 anos juntos criam um vínculo, sabe? Eu conhecia cada detalhe, cada mania, e estava disposto a seguir em frente, apesar de todas as dificuldades. Mas, de repente, ela colocou tudo na balança. E o peso maior? O ego dela. Ela disse claramente, ou você assina o contrato e aceita os meus termos, ou não tem casamento. Aquilo doeu. Não era sobre nós, era sobre o que ela queria. Depois do fim, veio o caos. Os pais dela? Ah, eles resolveram aparecer na minha casa, exigindo reembolso pelas despesas do casamento. Como assim, reembolso? Eles decidiram contribuir porque quiseram, ninguém os obrigou. Mas lá estavam eles, gritando na minha porta, tentando me culpar. Respirei fundo, mas quando o sangue subiu à cabeça, acabei perdendo a paciência. Gritei, mandei eles saírem da minha varanda e avisei, se continuarem, vai ter consequência. Finalmente, foram embora. Mas não dava para deixar isso passar. Liguei para ela, a primeira vez que falei com Chelsea desde o término. Ela demorou para atender, e quando atendeu,
estava irritada. Antes que ela começasse a me atacar, contei tudo. Como os pais dela apareceram, como foi um inferno. Pela reação dela, deu para ver que não sabia de nada. Ela até pediu desculpas, disse que já tinha falado para os pais dela pararem de me incomodar. E aí, veio aquele silêncio constrangedor na ligação. A voz dela me trouxe tantas memórias. Por mais que o relacionamento tivesse acabado, ainda havia uma parte de mim que queria conversar sobre tudo o que aconteceu. Mas deixei isso de lado e fui seguir em frente. Decidi focar em mim. Comecei a planejar o futuro. Já que tudo que eu tinha planejado nos últimos 3 anos tinha desmoronado, precisava de um novo propósito. Pensei em abrir meu próprio negócio. Sentei com meu pai, e ele me apoiou. Foi aí que comecei a reconstruir minha vida, passo a passo. 3 meses depois, as coisas estavam melhores. Eu pedi demissão e investi no meu negócio. Meu pai foi um grande suporte, e, felizmente, nossa relação, que tinha ficado abalada no passado, estava muito melhor. Eu estava mais próximo da minha família e amigos. Ninguém mencionava Chelsea ou o casamento, e isso era um alívio. Mas aí, o inesperado aconteceu. Eu estava em um bar com meus amigos, adivinha? Chelsea apareceu. Meu coração disparou, mas percebi que ela estava com um outro cara. Aquele aperto no peito foi inevitável. Será que ela já seguiu em frente? Antes que pudesse sair dali, ela veio até mim. Ela explicou que o cara era apenas um amigo da família e que não estava em um encontro. Confesso, aquilo me aliviou, mas também me fez perceber que ainda sentia algo por ela, mesmo que escondido. Conversamos em um canto do bar. Pela primeira vez, falamos sobre o casamento. Ela se desculpou. Disse que reconhecia o erro, que poderia ter lidado com tudo de outra forma. Pela primeira vez, senti que havia sinceridade. Ela chorou, e eu fiquei emocionado. No final, nos despedimos. Não como amigos, mas também não como inimigos. Foi um encerramento. Um adeus ao que fomos. Agora, estou aqui. Pronto para começar um novo capítulo. Sem o peso do passado, sem mágoas. Apenas com a esperança de um futuro melhor. E quem sabe? Talvez meu negócio seja o começo de algo incrível.